A Globo usou aquele período, aquelas manifestações, para conduzir uma pauta que não era mais o do passe livre, mas era uma pauta federal, e não só muito federal, mas passou a ser uma pauta para desestabilizar o governo. E vou dar um exemplo assim claro, e aí você entende como é que surgiu a Lava Jato, que na minha avaliação, podem discordar, e a gente pode fazer perguntas se vocês quiserem, mas na minha avaliação, a Lava Jato foi uma operação nociva, uma operação que destruiu a economia brasileira. E o objetivo dela era essa mesma. E aí, por que você está falando da Jornada de Junho, falando da Lava Jato e passando pelo Jornal Nacional? Porque quem construiu isso foi o Jornal Nacional. Como? A pauta era os 20 centavos. De repente, começaram a surgir nas manifestações pessoas com cartazes dizendo que o Congresso não deveria aprovar uma PEC, salvo engano, PEC 300, que é uma emenda constitucional que seria aprovada pelo Congresso. E ela restabeleceria o princípio constitucional de que a polícia investiga, mas a polícia não pode investigar sem ter alguém que fiscalize a polícia. O Ministério Público fiscaliza a polícia. Mas o Ministério Público não fiscaliza. Ele não investiga, ele individualmente. Sim. Ele controla o investigador. E isso é bom. Você tem um mecanismo de controle. Só que aí virou a pauta, temos que derrotar a PEC 300, porque virou a PEC da impunidade. Eu não me lembro exatamente se é 300, mas era a PEC que virou chamada a PEC da impunidade. Estão querendo calar o Ministério Público, essa era a pauta. Virou essa pauta, porque, na verdade, querem proteger os corruptos. Então, a pauta de 20 centavos passou a ser uma pauta de fortalecimento do Ministério Público, como se o Ministério Público fosse o único instrumento ou um instrumento imprescindível para você combater a corrupção. A corrupção tem que ser combatida de várias maneiras, inclusive vinha sendo combatida. Por isso que apareciam esses casos. A questão da transparência da CGU, o Ministério, que era da Controladoria Geral da União, isso foi criado a partir de 2003, 2004, 2003. Então, você tinha a obrigação de publicar as contas públicas na internet, foi uma lei de 2008. E assim foi. A lei de acesso à informação estava havendo um avanço institucional. Porém, naquele momento, aquilo fortaleceu, deu os instrumentos para que a Lava Jato surgisse, para que os procuradores fizessem a própria investigação, tivesse ali a Polícia Federal como a serviço do Ministério Público, no caso de Curitiba, e por isso é que nós tivemos, então, uma desconstrução, eu diria, que interessa a alguns. Eu falei da própria Globo, que usou essa desconstrução para canalizar a pauta dela. E, na época, eu cheguei a fazer matéria sobre isso, tentou-se fazer também uma outra pauta que a Globo interditou o debate, mas tem um documentário meu no DCM, se vocês quiserem ver, que é a sonegação da Globo. Porque essa pauta surgiu também nessas jornadas, porque também ali grupos de esquerda colocaram essa pauta, que, olha, a Globo sonegou impostos para ter a Copa do Mundo, sonegou de maneira milionária para ter a Copa do Mundo, transmitir a Copa do Mundo 2002 e 2006. Então, ali, mas essa pauta não vingou, por quê? Porque, apesar dessa bagunça que existe, bagunça que eu quero dizer para você é o seguinte: está difícil entender onde é que eu devo buscar a informação. Eu sei onde buscar, mas o povo tem que ser ensinado a isso. Mas, de qualquer forma, ainda tem esses veículos que influenciam bastante e acabam usando a confusão na opinião pública para canalizar a sua pauta. Na verdade, muita coisa foi dita aqui, eu deixei o Joaquim dissertar, porque ele é um grande storyteller, um grande contador de história, para todo mundo saber aqui, estou diante de um dos maiores contadores de história do jornalismo brasileiro, e então eu deixei ele falar. Eu acho que a questão dessa manifestação dos 20 centavos, ela acorda na Copa do Mundo, quando a Dilma é vaiada, que todo mundo até então achava que a Dilma era uma unanimidade, por conta muito desse jornalismo tendencioso da Rede Globo. E você vê que o jornalismo da Globo ele não agrada a ninguém, né, Joaquim?
Pelo canal 247 a gente acompanha, tem um perfil um pouco esquerda. Eu vou falar a verdade, não gosto de nenhum dos dois. Eu acho que a gente não pode, com 200 milhões de habitantes no Brasil, ser representado nem pelo Lula e nem pelo Bolsonaro. Eu acho que a gente tem coisa melhor que pode vir e representar a gente, né? Mas você vê que a Globo, ela se perdeu totalmente no jornalismo. Quando vazam vídeos da redação do Jornal Nacional comemorando a eleição de um ou de outro, né? Isso não poderia acontecer. Na redação da Veja aconteceria uma comemoração daquele tipo, na sua época? Não. Não pode. Não pode. Inclusive, houve, na época do impeachment do Collor, eu estava lá, e eu me lembro que houve... Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de você.